Galera, se alguém tava sentindo falta de céu nessa saga do céu, então agora não tem mais como se sentir assim. Estamos diante do último capítulo dessa primeira temporada do Tenkai e o Kurumada finalmente revelou o que todos nós sempre sonhamos em ver. Além disso, temos mais coisas do Shun, a origem dos Campos Elíseos e um capítulo bem recheado pra vocês. Então, bora acompanhar o que o Kurumada nos reservou nesse capítulo. O capítulo começa com Kera e Saori frente a frente, onde a deusa do destino parece recuar na sua ideia de atacar Athena em primeiro momento. Andando para longe de Saori, Ker diz então que não consegue acreditar que aquela seja a mesma Athena que derrotou Hades e Poseidon, e que ela agora não passava de uma simples garota. No entanto, Saori ainda assim conserva uma nobreza e majestade como deusa que não se perdeu, o que faz com que Ker volte atrás e decida matá-la. Afinal, se Saori despertar por completo, será impossível pará-la. Ker então tenta atacá-la com seu bastão, mas não consegue, pois no último momento uma flecha tenta atingi-la e ela tem que se defender. Ker pergunta quem é que a atacou, mas então nós trocamos de lugar. Vamos a Shun, que está se encontrando com um senhor que aparentemente está cuidando dele e morando com ele, onde Shun está chegando do seu dia de trabalho de vender flores. Ele pergunta àquele senhor como ele está de saúde e ele diz que vai bem. Afinal, as ervas medicinais que Shun estava colhendo nos Elíseos eram de grande ajuda. É dito então que as flores dos Elíseos têm grandes propriedades curativas, sendo eficazes contra feridas e doenças. Shun então se questiona do porquê o povo de Rodório não pega as flores por conta própria, mas as compra, e o senhor diz que eles simplesmente não podem fazê-lo. A história desses campos nos é então explicado. É dito que mais de 200 anos atrás havia um campo como esse em um lugar chamado de Firenze. Nesse campo, um estudante de pintura estava sempre por lá colhendo flores, mas um dia ele desapareceu sem explicações. E galera, isso é extremamente importante. No último capítulo houve uma enorme discussão na comunidade sobre a localização dos Elíseos na Terra, distante de Rodório. No entanto, antes de entrarmos um pouco melhor nessa questão de comunicação, precisamos entender melhor a respeito do nome desse local, pois isso pode nos ajudar a entender um pouco melhor a explicação que o Kurumada nos dá a seguir. Quando o Kurumada escreveu o nome da cidade, ele não escreveu como Florença. Existem formas diferentes de escrever uma mesma coisa no japonês, principalmente dependendo do idioma que ele está tentando adaptar. Por exemplo, do italiano Firenze é diferente do inglês Florence. A forma como o Kurumada escreve pode ser lida em tradução ao pé da letra como Firenze. E quero deixar aqui um salve especial para o nosso membro do canal, o Yuri, que foi o primeiro a chamar a minha atenção para isso, e um salve e um abraço muito mais do que especial ao meu grande amigo Alan da Taizen Sensei, que gentilmente me explicou tudo no privado a respeito da diferença de nomes, de tradução, como que tá diferente, como que pode ser lido ao pé da letra de fato, e me deu tudo que eu precisava para poder fazer essa parte do vídeo. Então, um grande salve pro amigo, um grande abraço pro amigo, e as redes do Alan estão aqui embaixo e vão lá acompanhar a Taizen Sensei, que o trabalho é incrível. A partir disso tudo, galera, o que fica mais claro para mim é que justamente Firenze é um local fictício baseado em Florença, na Itália. Quando o senhor tá falando sobre esse local, a fala que ele diz me dá muito a impressão de que ele tá sim falando de um local que é mais distante, porque ele fala sobre, além de muitas montanhas em relação a Rodório, porém, não me parece que são países diferentes. Então, o que dá a entender para mim é que Firenze fica de fato na Grécia. E isso deixa então mais fácil a explicação que vem a seguir. O senhor nos diz que um dia aquele jovem havia desaparecido, e portanto aquele campo de flores murchou e morreu. No entanto, uma jovem pegou a única flor que havia sobrevivido, e essa mesma flor foi arrastada pelo vento até o vilarejo de Rodório, e que ao longo daqueles 200 anos, aquele local se converteu nos Campos Elíseos. Primeiro de tudo, muito bom que o Kurumada tenha nos dado a explicação para toda essa questão dos Elíseos, e não nos deixou apenas na teoria. Segundo, mais uma vez estamos vendo elementos do Next Dimension sendo referenciados. O pintor é o Alone, a garota é a Sasha, e provavelmente isso tudo ocorreu pouco depois daquela cena em que vemos Tema, Sasha e Alone se separando, e a Guerra Santa está prestes a estourar. E eu gostei muito disso, era um elemento que eu honestamente nem estava esperando que o Kurumada fosse trabalhar, e eu gostei muito dele ter amarrado isso logo de cara e ter conectado tudo isso também. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like se não deixou, se inscrever se não for inscrito, mandar esse vídeo pros amigos, comentar, deixar o hype e fazer com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Considere também tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Muito obrigado a todos os membros
que estão por aqui sempre nos ajudando a fazer com que o canal possa evoluir, crescer e, claro, ficar cada vez melhor. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com isso dito, voltemos ao vídeo. Bom, o capítulo segue e o senhor que está com Shun fala sobre como as pessoas que tentam colher as flores morrem, e que então os aldeões passam a temer aquele lugar, achando que fosse algum tipo de maldição divina. No entanto, ele viu Shun ali naqueles campos elíseos apenas algumas semanas atrás, surpreendendo-se por achá-lo ali. Então vemos uma cena dentro desse flashback dele alertando Shun a respeito do perigo de estar naquele lugar. Shun então repete o mesmo que Seiya nos diz capítulos atrás, falando que não sabia de nada além do próprio nome, e que quando se deu conta, estava apenas ali de pé. Shun então agradece ao Senhor, que diz que ele quem deveria agradecer. Afinal, é graças a Shun poder colher as flores e vender que os aldeões podem tê-las por um baixo preço. Ele então diz que ainda parece estranho para ele que apenas Shun seja capaz de colher as flores, e ele é o único que não sofre nenhum tipo de mal por fazer isso. O Senhor então fala que ele não é um garoto comum, e que sente que uma pessoa como ele não deveria estar ali vendendo flores, já que crê que Shun é alguém que nasceu para fazer coisas muito maiores. E galera, eu tô honestamente maravilhado com toda essa parte. Alguns reviews atrás eu disse que algo que estava me incomodando bastante era justamente o Shun muito de canto. E bom, o Kurumada resolveu isso basicamente nos últimos 2 capítulos, e acho que ele estava prevendo as minhas reclamações quando estava fazendo essa primeira leva do Tenkai. Então, no capítulo passado a gente já teve um encontro com Ikki, nesse a gente fica sabendo um pouco mais sobre ele, onde ele foi encontrado, com quem está, o que sabia, o que não sabia, e tá sendo toda uma coisa construída com ele ao redor dos Elísios também. E pra mim fica muito claro que o Shun é o único capaz de colher as flores justamente por ele ter sido o corpo de Hades nessa terra, por ele ter sido destinado a ser o Hades. Justamente porque a gente tem a mesma conexão feita com o próprio Alone também. Ser a encarnação de Hades não é algo normal, então é natural a gente pensar que deve ter algo especial com essas pessoas, para além do fato do Shun, por exemplo, ser um cavaleiro. Muitas pessoas estão fazendo a conexão de que Shun voltará a ser Hades de alguma forma, mas eu não acredito completamente nisso. Em uma saga que envolve os deuses e no momento que tá tudo muito confuso, a Kerr tá por aí, o Hades ainda é um assunto relevante, eu acho muito bom que essas conexões sejam citadas, mas Shun voltar a ser dominado e ser um receptáculo não é algo que eu particularmente vejo com bons olhos, ao menos não se for algo que vá durar inúmeros capítulos. Essa parte em si, pra mim, já foi encerrada na saga clássica, ao meu ver. Tanto Ikki quanto Saori dizem que Shun nasceu para ser um cavaleiro de Atena. E quando o senhor cita o grande dever de Shun, ou a coisa maior que ele está destinado, nós vemos a galáxia de Andrômeda. Tudo de Shun está ligado ao fato dele ser o cavaleiro de Andrômeda. E eu realmente não gostaria que tivéssemos uma nova coisa do Shun como Hades, porque isso significaria 2 coisas. Primeira, Hades estaria presente na história, e eu não aguento mais o Hades. Principalmente se ele vier para trazer de volta à vida, personagem de volta à vida e etc. Eu não gostaria disso. Segundo, o Shun como personagem ficaria sumido por um tempo, e aí a gente teria que fazer o que pro Shun voltar a aparecer? Um novo exorcismo dele? Não vejo isso com bons olhos. Se o Kurumada fizesse algo como o que o Okada fez, do Shun ter o poder de Hades, mas não necessariamente ser o Hades que conhecemos, isso até poderia ser interessante. Tudo sempre depende da execução, e se ela for boa, tenho certeza de que eu vou vir aqui elogiar. Por enquanto eu ainda tô torcendo o nariz para essa ideia, mas vamos aguardar, ver o que vai acontecer e o que o Kurumada vai nos apresentar. Eu não julgo nada antes daquilo ser concretizado, então vamos ver o que o Kurumada está preparando pra gente. O capítulo então segue com Shun olhando para o horizonte, se questionando sobre as palavras daquele senhor e também sobre quem ele realmente era. É então que o personagem sente algo diferente. Ele sente algo que está vindo diretamente dos Campos Elíseos, se perguntando se aquilo não era o tal cosmo que Seiya havia dito anteriormente. Porém, logo em seguida diz que aquilo era algo muito maior, perguntando-se se não era o cosmo de um deus. O que pra mim faz todo sentido, mas no final do capítulo eu explico melhor. Voltamos então para Kerr e vemos que Las Comunes apareceu para salvar Saori, junto de seu esquadrão. Kerr se pergunta por que da interferência das guerreiras de Artemis, mas elas logo a atacam com suas flechas. Porém, Kerr facilmente se desvia de todas delas e zomba das guerreiras de Artemis, dizendo que nem que fossem 1000 flechas elas acertariam, e se pergunta se elas não sabem que ela é Kerr, do exército de Hades. Las Comunes lança então seu ataque, dizendo que ela não se importa com quem ela é, mas Kerr facilmente evita aquele ataque e logo em seguida derruba todas as satélites e fica prestes a atacar Las Comunes. Kerr então faz aquele discurso que nós sabemos, de que ela é uma deusa e toda aquela coisa de arrogância divina. E Saori a impede de atacar Las Comunes, dizendo que mesmo que ela fosse uma deusa, não tinha o direito de tirar uma vida. Kerr então começa a sentir algo diferente vindo de Saori, um cosmo, uma presença. Então viramos a página e temos a
a apresentação da formação do Olimpo de Centeia, Zeus, Juno, Hermes, Vulcano, Ares, Poseidon, Atena, Artemis, Apolo, Vênus e Baco. E junto a isso, Kiera afirma com medo e respeito que aquela à sua frente não é ninguém mais, ninguém menos do que a deusa da Terra. Ela é Atena. E pelo que parece, depois de 6 capítulos do Tenkai, depois de 3 do Den, Saori está mais próxima de despertar por completo do que nunca. E galera, eu não consigo falar nem direito pra vocês o que eu senti lendo esse capítulo, sendo muito sincero. É histórico, absolutamente histórico. Tivemos mais a respeito do Shun, tivemos expansão e conexão com o ND, tivemos satélites em ação, a Saori esbanjando poder e o principal, a formação do Olimpo revelada. Se antes o medo era de que veríamos uma nova saga de Hades, eu acho que a gente pode descartar isso de vez, né? Mesmo que a Kiera esteja por aí, eu duvido que espectros voltem, por exemplo. Com toda certeza nos focaremos na batalha contra os deuses do Olimpo. E agora é saber como tudo isso vai se desenrolar. Se lembra do que mais cedo, inclusive, eu falei sobre o Shun ter sentido um cosmo? Na minha interpretação, a presença que ele estava sentindo era justamente a da Saori, lá nos Elísios, junto ao seu despertar. Vamos ver então se isso se confirma, porque ainda tá essa dúvida na comunidade, pelo que eu tô vendo, sobre esse Elísio da Terra ou do mundo dos mortos. E galera, volto a dizer, esse Elísios que estamos vendo não é do mundo dos mortos. Esse Elísios que estamos vendo é o Elísios da Terra. O Elísios que chegou até ali graças ao poder de Sasha, beleza? E uma última coisa também me chamou a atenção nesse capítulo. A forma como a imagem dos olimpianos está dividida. Reparem que existe uma separação bem clara no meio deles. Será que veremos um confronto de lados de 6 contra 6? Poseidon, Artemis, Apolo, eu com certeza cravaria como aliados de Atena. Hades é alguém mais complexo. Se fosse para encaixar lá na questão do Okada, que eu comentei mais cedo, faz até sentido ele ser um aliado. E inimigos que se transformam em aliados é um tropo de escrita comum que o Kurumada segue. Vênus é equivalente de Afrodite na mitologia romana. E Afrodite é a deusa da beleza e do amor. E amor é algo que Atena defende de todas as formas. Se for realmente isso, então a batalha contra o Olimpo terá proporções que eu honestamente não imaginava que teria. Para além disso, eu tô muito curioso para saber por que dele ter usado alguns nomes romanos para os personagens, mas isso é assunto para nossa super live de sábado. Então, quer debater o capítulo comigo? Então, esteja pronto, pois sábado às 18h30 nós estaremos ao vivo e conto com você lá. Por esse vídeo foi isso, rapaziada. Então, deixa o like, se inscreve, manda pros amigos, deixa o hype e comemorem, debatam e comentem, pois o Olimpo chegou.